Seja bem-vindo ao canal Assim Diz a Palavra. Hoje nós temos mais uma palavra de Deus ao teu coração. E o texto base que estaremos meditando neste dia se encontra em Mateus capítulo 6, do versículo 19 ao versículo 21. A palavra de Deus nos diz assim: Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, não roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Meu amado irmão, cada um de nós temos os nossos valores pessoais, e com isso nosso coração acaba se inclinando para buscar aquilo que tenta satisfazer o que está dentro dele. Neste texto que nós lemos, Jesus está nos mostrando quais devem ser nossas prioridades em nossa vida. Mas antes de qualquer coisa, vamos tratar alguns conceitos introdutórios para compreendermos melhor a palavra que Deus nos deu neste dia. Em primeiro lugar, a Bíblia vai nos dizer que não é pecado ter dinheiro, mas o pecado está em amar o dinheiro acima de Deus. Em segundo lugar, não é pecado ter bens materiais e posses, mas o pecado é deixar que estas coisas dominem o nosso coração. E Paulo, preocupado com seu discípulo Timóteo, ensinando ele, escreve em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17: Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Veja que este texto nos ensina que é o próprio Deus que concede a alguém que possua riquezas, que possua uma vida financeira estabilizada. Porém, precisamos nos atentar que o mesmo Deus que nos concede bens e finanças abençoadas também nos alerta dizendo que nós não devemos deixar que o orgulho domine o nosso coração. Há dois pontos importantes que Paulo estava ensinando a Timóteo. Em primeiro lugar, os ricos não podem se tornar orgulhosos, eles não podem ser altivos, eles não podem se achar superiores àqueles que não têm uma condição financeira estabilizada como ele. Em segundo lugar, Paulo também estava ensinando ao seu discípulo Timóteo para ordenar aos ricos que não coloquem a sua esperança naquilo que não deveria, que eram suas riquezas. Jesus estava nos ensinando que o fato de possuirmos uma condição melhor de vida não nos dá direito de pisarmos naqueles que têm menos condições. Pelo contrário, Jesus nos alerta em sua palavra que as riquezas que podemos alcançar devem ser utilizadas de maneira correta, com temor a Ele, com temor à palavra do Senhor, como por exemplo ajudar o nosso próximo, contribuir mais na igreja onde nós congregamos, participar mais de projetos missionários, entre tantas outras coisas que podemos fazer para promover o bem do próximo e o Evangelho de Cristo. Nós não podemos ser como o rico, que ao ver o pobre mendigo Lázaro, nega-lhe ajuda, tendo em suas mãos como abençoar, tendo em suas mãos o poder de mudar a vida e a história daquele homem. Mas precisamos nos lembrar do que o apóstolo Tiago nos ensinou em Tiago capítulo 2, versículo 15 ao versículo 16. Se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupa, e passando por privação de alimento de cada dia, e qualquer dentre vós lhe disser: Ide em paz, aquecei-vos e comei até satisfazer-vos, porém sem nada lhe der alguma ajuda concreta, de que adianta isso? Veja que Jesus nunca proibiu, e nem a própria palavra de Deus proíbe o ter riquezas e bens materiais neste mundo. Porém, a advertência que nós recebemos é que onde está a nossa prioridade, onde está o nosso verdadeiro tesouro, se é nas coisas desta vida ou o nosso tesouro está nas coisas eternas com Deus. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, a palavra de Deus nos ensina que se nós esperarmos em Cristo somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Deus deseja nos abençoar enquanto nós estamos caminhando neste mundo, mas jamais podemos tirar do nosso coração que todos nós somos apenas peregrinos e forasteiros neste mundo, e em breve a eternidade ao nosso lado com Deus nos espera. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos dois exemplos de pessoas que tiveram oportunidade de viverem grandes coisas com o Senhor, mas que as coisas desta vida falaram mais alto em seu coração e acabaram tomando o lugar de Deus em suas vidas, nos ensinando que nós devemos tomar cuidado aonde está os nossos tesouros e onde está aplicado o nosso coração.
O nosso primeiro exemplo que iremos tratar é o jovem rico, que se encontra em Mateus capítulo 19, versículo 16 ao versículo 30. Esse jovem rico teve um encontro com Jesus. E a Bíblia vai dizer que ele tinha muitas propriedades. Ele era um jovem que sabia lidar com as coisas deste mundo. Um jovem que conhecia e guardava os mandamentos de Deus em grande parte daquilo que ele conhecia. A Bíblia vai dizer que quando Jesus olha para esse jovem, Jesus o ama e deseja que esse jovem tome um posicionamento de segui-lo e ser o seu discípulo. A vontade de Jesus para ele era que ele se tornasse um discípulo. E então Jesus lança para este jovem um grande desafio em Mateus capítulo 19, versículo 21. Se você deseja ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Jesus se agrada deste jovem, porém precisava mostrar a ele que existia algo em sua vida que estava tomando o lugar de Deus em seu coração. E isso naquele momento eram suas riquezas, eram suas posses, eram as bênçãos que Deus o havia dado. Esse jovem perdeu a oportunidade de caminhar com Jesus, porque aquilo que ele tinha falou mais alto daquilo que ele sentia por Jesus. E infelizmente esse tem sido o posicionamento de muitas pessoas. O amor ao dinheiro, o amor às coisas desta vida tem sido um obstáculo, tem sido uma barreira para que tome uma decisão de aceitar a Jesus e ser o seu discípulo. Não permita que isso aconteça com você, que no teu coração Jesus seja o primeiro, que na sua vida Deus tenha prioridade, e então você verá quão grandes coisas o Senhor fará em seu favor. O segundo exemplo que a palavra de Deus nos ensina se encontra em Lucas capítulo 12, do versículo 13 ao versículo 21. Ali Jesus está falando a parábola a respeito do homem insensato com seus muitos celeiros. Jesus, na parábola do rico insensato, fala a respeito de um homem que tinha celeiros e desejava construir outros ainda maiores. E Jesus usa essa parábola para ensinar dois irmãos que estavam disputando a herança da sua família. E em Lucas capítulo 12, versículo 15, Jesus nos ensina dizendo: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Com esta fala de Cristo, podemos então entender o conteúdo que será tratado e qual é o problema da avareza que há no coração de cada ser humano. A Bíblia vai dizer que este homem era rico e, além disso, sua propriedade produziu com tamanha abundância que ele precisou derrubar o seu celeiro e levantar outro para guardar os seus frutos que iriam ser colhidos. Veja que a preocupação deste homem estava totalmente voltada para aquilo que ele tinha, e o desejo que estava no seu coração era guardar tudo, mesmo sendo uma abundância, mesmo tendo mais do que lhe bastava. E a palavra de Deus vai nos dizer que este homem preferiu derrubar tudo que ele tinha e fazer outro celeiro maior do que compartilhar com o próximo aquilo que lhe sobrava. Por este motivo, Jesus trata a respeito que devemos ter o cuidado com a avareza. Jesus, falando a respeito da atitude deste homem rico, diz que naquela mesma noite Deus lhe pediria sua alma, e tudo que este homem tinha preparado, para quem seria? Jesus chama este homem de louco, não porque tinha riquezas e bens e uma finança estabelecida, mas Jesus o chama assim, porque tendo abundância era avarento. Mesmo tendo abundância, ele não tinha cuidado com o próximo, ele não usava de misericórdia, o seu coração estava dominado pelas coisas desta vida. O dinheiro falava mais alto do que aquilo que ele podia fazer em respeito do próximo. E infelizmente esse homem rico é semelhante às pessoas que estão indo até os templos e lançando as suas ofertas apenas diante daquilo que está sobrando na sua vida, acreditando que pelo valor da sua oferta será aceita por Deus. Mas na verdade, nós precisamos nos lembrar que Jesus estava de olho na pobre viúva, que lançava apenas 2 moedas, mas com um coração sincero, com um coração temendo ao Senhor, com os olhos voltados na eternidade, nos ensinando que se o nosso coração estiver na eternidade, vale muito mais do que nossas muito neste mundo, mas sem Deus, sem temor, sem a vontade de servir ao Senhor de todo o nosso coração.
Podemos observar então o exemplo desses dois homens, que para nós nos deve ser um exemplo que nós não devemos seguir. Por isso precisamos aprender na palavra de Deus onde está o nosso tesouro e onde o nosso coração deve estar. Em Colossenses capítulo 3, o versículo 1 ao versículo 2, temos dois grandes conselhos que Deus usa o apóstolo Paulo para nos ensinar a respeito da prioridade da nossa vida e para onde devemos aplicar o nosso coração. Veja o que a palavra de Deus nos diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que estão na terra. O primeiro conselho: buscai as coisas que são de cima. A nossa prioridade precisa ser aquilo que Deus tem preparado para nós. Jesus ensinou na oração do Pai Nosso a dizer: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Isso nos ensinando que buscar as coisas de cima é buscar a vontade de Deus para nós. E isso é que Deus espera de cada um de nós. O segundo conselho de Paulo é: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Quando nós nos preocupamos em buscar as coisas de cima, os nossos pensamentos são tomados pelas realidades eternas, e então podemos compreender melhor o que Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E por isso, neste momento, eu preciso fazer essa pergunta: o que tem tomado tempo da sua vida? Aonde tem estado o teu coração? Se o teu coração tem estado apartado do Senhor, volte-se a Ele neste momento. Deus é grande em perdoar, Deus é misericordioso e Ele espera que hoje mesmo você venha aplicar o seu coração aos seus caminhos. E se você deseja receber uma palavra como esta todos os dias, se inscreva no canal. Temos novos vídeos todos os dias 19h45. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.